Olá, mais um vídeo do Bases Biológicas da Covid-19, curso de extensão oferecido pela área de Ciências Biológicas do Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia. Meu nome é Astria Dias Ferrão Gonzalez, eu sou farmacêutica, mestre em Ciências Biológicas, doutora em Química Biológica pela UFRJ, um pós-doutorado na UFRJ e no Instituto de Pesquisa Gonçalo Muniz, da Fiocruz, Bahia. E hoje nós vamos falar sobre drug screening, varredura de drogas tendo proteínas como alvo farmacológico. Sejam bem-vindos. E por que usar proteínas como alvo farmacológico? Então, hoje a gente vai entender um pouco qual a importância da estrutura de proteínas, o conhecimento da sua estrutura tridimensional, para a compreensão não somente da estrutura do vírus, mas com o seu funcionamento e também para poder designar novas estruturas que possam se relacionar com essas proteínas de forma a causar alterações no vírus, impedindo, por exemplo, a infecção viral, destruindo a estrutura do vírus ou acabando com sua atividade. Uma proteína é feita a partir da sua sequência de aminoácidos que, ligados através de ligações peptídicas, adquire uma conformação espacial que está diretamente relacionada à sua função. A proteína é descrita em níveis estruturais de complexidade crescente, que didaticamente a gente divide em 4 níveis estruturais. É chamada uma proteína nativa, aquela cuja conformação espacial permite sua funcionalidade. Aqui abaixo nós temos um link para quem quiser se informar melhor sobre o que é uma proteína. Os 4 níveis descritos de organização estrutural da proteína são conhecidos como estrutura primária, que é a ligação peptídica entre os aminoácidos, feita a partir da leitura do DNA. Essa estrutura linear adquire um arranjo espacial local, que é chamado de estrutura secundária, que os padrões mais conhecidos são de alfa-hélice e fita beta, também podendo ter volta beta. Posteriormente, essa estrutura se dobra em si, dando então a estrutura terciária, que é a dobra no espaço de toda a proteína, de toda a cadeia, e em caso de proteínas que possuem mais de uma cadeia polipeptídica na sua formação, a gente vai ter subunidades se associando e dando estrutura então à estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária ela só vai existir para proteínas oligoméricas, ou seja, aquelas que possuem mais de uma cadeia polipeptídica, podendo ser chamadas de dimérica, triméricas, tetraméricas e por aí vai. Um dos métodos mais conhecidos e mais utilizados até hoje de determinação de estrutura tridimensional de proteínas é a cristalografia de raio-x. Esse método consiste em fazer cristais de proteínas. Então, as proteínas são cristalizadas junto com sais em condições específicas para cada proteína. E vale ressaltar que nem toda proteína é cristalizável. E esses cristais são submetidos ao raio-x. Então, você tem um padrão de difração, como vocês podem ver aí nessa figura abaixo, um mapa de difração de raio-x. E a partir dele, pelas distâncias que se tem entre os aminoácidos, você consegue então, através de técnicas computacionais, determinar a estrutura tridimensional e depois, utilizando essas mesmas ferramentas, você consegue então saber exatamente como é a estrutura de uma proteína na forma sólida cristalizada. Milhares de proteínas já foram cristalizadas em todo o mundo e aqui nós temos uma apresentação de Paula Kuser Falcão alguns exemplos de estudos feitos fora do Brasil, estudos inclusive feitos pela NASA, e também um exemplo
do Laboratório Nacional de Luz Síncrono, feito pelo Dr. Ricardo Aparício, professor associado à Unicamp da triose fosfato isomerase. E também temos centros como o Instituto de Física de São Carlos, na USP, com vários professores, entre eles o próprio professor Cláudio de Oliva, que já foi o nosso presidente do CNPq. Então, o Brasil tem um histórico muito bom de determinação de estruturas a partir dessa técnica. Para quem tiver interesse, aqui tem uns links no YouTube que explicam com alguns mais detalhes, somente em inglês, porém legendados, sobre esse assunto. Uma outra técnica que é muito utilizada, e hoje em dia o Protein Data Bank, que é o banco de dados de proteínas internacional, tem maior parte das suas proteínas determinadas por ela, é a espectroscopia de RMN, ou ressonância magnética nuclear, técnica também utilizada na obtenção de imagens do corpo humano para exames diagnósticos. A primeira estrutura 3D por RMN foi feita com o inibidor da alfa-amilase, por Klein et al., em 1986. No Brasil, o professor Fábio Senevive Lacerda, do Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear da UFRJ, foi o pioneiro aqui no Brasil, quando em 2002 determinou a estrutura em solução de uma denfensina chamada PSD1. Essa técnica ela é aplicável a proteínas pequenas, de 30 a 50 kilodaltons, incluindo oligopeptídeos, e tem como vantagem ser feita em solução. E isso permite, então, estudar vários tipos de dinâmica conformacional. Também pode estudar a cinética interação da proteína com seus ligandes ou com drogas, por exemplo. Mas a desvantagem é trabalhar somente com proteínas pequenas e também necessitar de uma alta concentração de proteínas para fazer as obtenções dos dados, o que geralmente pode conduzir à agregação proteica. Das técnicas mais recentes de determinação de estrutura, temos a microscopia crioeletrônica, também chamada de cryo-EM, que em 2007 deu o Prêmio Nobel de Química a um trio de cientistas, Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson. O trabalho deles foi de desenvolvimento dessa técnica, abreviada como cryo-ME, que permitiu que os cientistas estudassem moléculas biológicas com um grau de nitidez muito maior do que verificado antes pelas outras técnicas, assim como eles conseguiram determinar a estrutura do vírus Zika e de proteínas que parecem estar envolvidas na doença de Alzheimer. Aqui a gente também vê outras estruturas que foram obtidas, como do rinovírus C15A e do capsídeo do herpes vírus. Para maiores informações, temos aí um link do YouTube falando sobre o prêmio de 2017. Essas três técnicas citadas acima passam todas por o mesmo processo. É necessário, então, recorrer a técnicas de biologia molecular para fazer a expressão heteróloga de proteínas, geralmente bactérias, em alguns casos em leveduras. Posteriormente, é necessário fazer a expressão da proteína nesse organismo, a purificação, e a partir de então você vai partir para a determinação de estrutura, ou por cristalografia ou por ressonância. Aqui no caso o exemplo é do microscópio crioeletrônico. Nesse caso as imagens são obtidas e depois você faz a reconstrução das estruturas tridimensionais. Aqui tem outros exemplos de proteínas que foram determinadas por estrutura. Essa análise das mudanças conformacionais utilizam métodos estatísticos e todos eles dependem da modelagem molecular, técnicas de bioinformática, que vão ajustar os mapas de densidade crioeletrônica para chegar então a essa estrutura tridimensional com alto grau de detalhamento. Aqui temos uma figura que é da publicação da Science de 2016, onde foi obtida a estrutura por cryo-EM do vírus da Zika. E aqui tem o link caso alguém tenha interesse e queira saber mais sobre o assunto.
Nesse mesmo artigo da Science de 2016, eles também procederam com o pareamento da estrutura obtida com outras estruturas de outros vírus zika conhecidos, fazendo alinhamento de sequências, como está mostrando aí, e depois fizeram modelagem por homologia, que significa você pega estruturas de estrutura conhecida e verifica qual a posição que eles estão. Então, existem algumas estruturas hoje que podem ser determinadas apenas pelo alinhamento de sequência e alinhamento de estruturas tridimensionais. E esse é um método que ainda é bastante utilizado, podendo ser somente em sílico, somente pelo computador, ou utilizando as técnicas que a gente falou até agora. Aqui tem a figura, um artigo de 2007, de modelagem molecular de proteínas-alvo por homologia estrutural, que tem o passo a passo dessa técnica, mostrando que a partir da sequência de uma proteína-alvo de estrutura desconhecida, se buscam, através de alinhamento pela sequência de aminoácidos, estruturas homólogas que já têm estrutura tridimensional resolvida, e essas estruturas elas servem de molde para que, a partir do alinhamento de sequência, você faça a construção e a otimização de um modelo virtual da proteína-alvo. Depois, essa proteína ela é submetida a técnicas de dinâmica molecular computacional para validação desse modelo. E essa técnica é totalmente em sílico e também é bastante utilizada. Bom, terminando aqui, então agora a gente vai olhar alguns exemplos de como a determinação de estrutura de proteínas pode ajudar na varredura de drogas para tratamento das mais diferentes doenças.